Olá a todos, sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro do CEM da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje, em mais um episódio de Cinema e Psicanálise, vou falar de Olhos Bem Fechados. O último filme de Stanley Kubrick faleceu pouco depois de filmá-lo, com Tom Cruise e Nicole Kidman, que na época eram casados. E para começar a falar desse filme, eu posso dizer que é provavelmente um dos filmes mais freudianos que já foram filmados. No filme, nós começamos a acompanhar um pedaço da vida de um casal. O Tom Cruise interpreta um médico e a Nicole Kidman, sua esposa, que normalmente está desempregada, buscando um trabalho, pero no mucho. Ela está fazendo as vezes de mãe e dona de casa, o que lhe frustra. Enquanto que o Tom Cruise, ele é um médico bem sucedido, ele consegue sustentar a família, é influente e tudo vai bem. Ou aparentemente bem, né? O pôster do filme é uma cena onde o Tom Cruise tenta beijar a Nicole Kidman, eles estão prontos para fazer sexo. Uh, E na hora do beijo, que parece que tá tudo bem, a Nicole Kidman, ela abre o olho e olha pro nada, demonstrando que ela não está muito confortável. Mas ela não está confortável com o quê, né? E na primeira noite nós vemos um casal sendo convidado para uma festa onde ela é cantada por um europeu que dança, que tenta seduzi-la. Mas ela diz não e diz não porque ela ama o marido dela. Enquanto isso, o Tom Cruise está paquerando duas modelos. Quando ele é convidado pelo dono da festa, ele descobre que tem uma moça que quase morreu de overdose. Ele vai lá e a salva. Beleza, esse é um começo. Ele dá o tom do filme, um tom de um segredo, um tom sexual e um tom dos personagens. Nós vemos a Nicole Kidman, uma dona de casa bela, porém pacata, mãe, uma vida sem graça, e o Tom Cruise se achando um homem muito poderoso, influente, rico, e logo ele descobre que ele não é nada disso. Quando o casal ele fuma um cigarro de maconha e estão prontos para mais uma noite de sexo, eles têm uma DR e a Nicole Kidman revela desejos sexuais que ela tem com outros homens. O que choca o Tom Cruise, mas choca de um jeito que aí eu tenho que reconhecer a grande interpretação dele. Apenas com o olhar você vê o mundo do Tom Cruise desmoronando. No meu vídeo sobre Vórtice, uh, eu expliquei mais detalhadamente o que acontece. Então você tem o personagem do Tom Cruise que construiu uma identidade muito próxima a um super-homem. A um grande médico, um grande amante, muito bonito, poderoso, rico, influente. E de repente, não só a esposa dele pode não desejá-lo tanto quanto outros homens, como tem desejos com outros homens. E toda essa gama de representações que diz para ele quem é ele deixa de existir, acaba. E aí ele entra nesse momento de vórtice. E o que é o vórtice? Resumindo muito bem, é quando todas as representações elas se soltam, entram em movimento de looping para se
grudarem a outras representações. Então é aquele momento de angústia, é o momento de estar perdido. E é o que vemos. O Tom Cruise, ele recebe um telefonema, ele tem que ir na casa de um paciente que acabou de morrer. A filha desse paciente diz que o ama, ela está noiva, está para se casar, e diz que o ama e que largaria tudo para ficar com ele. E ele vê aí a esposa dele. E ele novamente fica perdido, porque se na aparência ambas as mulheres seriam as esposas perfeitas, segundo a visão, ele se depara com o desejo sexual delas e isso o desestrutura, porque não é o desejo sexual dela, mas é o que faz com a representação dele, e é o desejo sexual dele que começa a entrar em pauta. Mas como? Quando ele não acredita mais em tudo o que ele se colocava, resta o quê? Então o protagonista começa a duvidar. Ele começa a duvidar da fidelidade, ele começa a duvidar do amor, ele começa a duvidar da sexualidade, ele começa a duvidar da orientação dele, ele começa a duvidar da masculinidade dele, porque estava tudo encaixado num único sistema que ruiu. E nesta noite ele vai se aproximando assim de várias zonas de desejo. Então, ele vai se aproximando do erotismo, ele vai se aproximando do desejo dele. Ele encontra uma garota de programa, ele vai a um barzinho, ele descobre o endereço de uma orgia secreta. E é curioso, nenhuma dessas experiências culmina na relação sexual, é sempre barrada, é sempre impedido. Inclusive a cena da orgia é muito interessante porque ele descobre que tem uma espécie de sociedade secreta criada por pessoas muito ricas e poderosas, verdadeiramente ricas e poderosas, onde ele não é nada, e ele consegue se infiltrar. Ele entra num mundo secreto e proibido. E aí o Kubrick prova porque ele era o Kubrick, porque ele era esse grande diretor. Dentro da orgia, nós, espectadores, ficamos com a sensação de que estamos vendo algo proibido, que estamos em um lugar que não deveríamos estar e estamos vendo algo que não deveríamos ver, que é este universo do sexual lado B, essa sexualidade oculta pela repressão. Você pode pensar nesta sexualidade do infantil, da criança olhando para a sexualidade dos pais e tentando entender o que é aquilo. Você pode olhar pelo ponto de vista do adulto ante a sexualidade, ante o desejo bruto, visceral, que ele é barrado pela fantasia, ele é barrado pela repressão. Vai dar na mesma, você vai chegar no mesmo lugar, são sinônimos, tá? Aí tem o decorrer, eu não vou entregar muito o que acontece. Chegamos no dia seguinte, onde bate a ressaca moral. E o Tom Cruise ele vai atrás, ele começa uma investigação. A tal investigação que é como que eu faço para lidar com o desconhecido? Eu investigo. Então, a investigação ante o proibido, ante essa sexualidade oculta pelo cotidiano. E ele vai se deparando com situações proibidas, ele vai recebendo ameaças, porque ele esteve num lugar que não pôde estar, ele começa a ser perseguido. É quando a repressão ela surge. Então você tem aí uma analogia muito interessante. A noite como sexual e o dia como a repressão. O superego, ele se impondo e ele tentando devolver a rotina. Porém, o protagonista
o Tom Cruise não se recuperou do vórtice. Então, ele ainda não está estruturado. Então, nós vemos nesse dia ele se apresentando e mostrando para todo mundo a sua carteira de médico, sua carteira do Conselho de Medicina. É um rastro de identidade que ele ainda tem, que diz quem ele é. No começo do filme, o médico o coloca naquela festa, o médico lhe dá prestígio. É uma identidade. Então, é um resquício fálico que ele tem, que ele usa para tentar estruturar este eu que desabou e para se reconstruir. E não chegamos até o final do filme, que eu não vou contar quem é, não vou estragar essa surpresa, embora não seja um filme de tensão narrativa, não seja um filme de reviravoltas, ele é um filme que explana. Mesmo assim, quando se tem uma reestruturação do cotidiano. Fica a dica, se você quiser entender essa teoria freudiana de como o reprimido estrutura o eu e o insere na sociedade, recomendo de olhos bem fechados. Dicas, sugestões, críticas, escreva aqui embaixo. Se gostou, dá o like, ajuda muito, ajuda bastante. Até a próxima.